Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Reflexão de Valor. Meu nome é Jardel Gambetta e no vídeo de hoje vou te passar 3 dicas de como mudar a mentalidade. Mas não é mais 3 conceitos ou ideias aí para mudar o pensamento. Vai ser algo mais profundo e algo que muda a base aí de criação dos pensamentos. Então fique até o fim desse vídeo para conferir. Vocês já devem ter lido alguns livros sobre mentalidade ou até acompanhados aí alguns treinadores, né, coach que falam sobre mudança de mentalidade, mas são poucos os autores e as pessoas especializadas que tratam desse assunto com profundidade. Autores assim como Napoleão Hill, eles tratam esse assunto com um pouco mais de profundidade. No entanto, assim como muitos coaches, né, não compreendem, e não é culpa deles, porque é até onde a percepção, né, até onde a consciência deles chegou, né, para estudar esse assunto. A gente sempre, quando lê um livro, independente, né, do tipo de livro, a gente vai estar utilizando a nossa mente condicionada, né, os nossos padrões mentais, o nosso filtro da nossa mente, para estar interpretando aquele livro. E por vezes a gente não compreende, né, o que o autor quer passar, e vocês vão conferir mais na frente. Eu vou estar explicando porque não é algo que a gente consegue passar com conceito, né? Ou como uma receita. E para estar aumentando essa consciência e de fato estar tendo uma nova compreensão. E aí então está tendo uma total diferente interpretação, né, dos livros e da nossa realidade. Não é possível seguir uma receita, como falei. E sim, a gente dá pistas, né, para a pessoa ir buscar o autoconhecimento. Assim como Napoleão Hill trata nos livros deles, né? Todos os livros que ele escreveu, o autoconhecimento é o fator crucial ali para estar desenvolvendo, né, uma mentalidade de sucesso. Então aí já vai a primeira dica de como mudamos efetivamente, né, a nossa mentalidade ou melhoramos então os resultados da nossa vida. É reconhecer que nem sempre tudo que a gente vê, tudo que a gente está lendo ou interpretando é a realidade, né? Assim como num livro, e em todos os outros aspectos da nossa vida, nem sempre tudo que a gente vê, tudo que a gente percebe pode ser a realidade, pode ser de fato o que o autor, o que as pessoas estão querendo nos passar, né? A gente vê muito isso em treinamentos, e isso confirma o porquê que muitas pessoas fazem treinamentos e bem poucas conseguem, né, ter a percepção ou ter de fato a mudança em sua vida, né? É porque quando a gente não trabalha essa parte anterior ao pensamento, que eu vou estar citando aí logo à frente, a gente não acaba não mudando nossa interpretação. Os nossos moldes mentais continuam os mesmos e tudo que nasce daquele molde mental antigo vai continuar recriando a mesma realidade, não vai de fato mudar, vai ser apenas um novo conceito na mente. Outro aspecto importante e que acaba não surtindo efeito, né, para as pessoas que buscam um livro sobre mentalidade, que buscam um treinamento, fazer um curso, né, uma imersão, e a gente percebe de fato que são poucas as pessoas que têm esse resultado, o resultado satisfatório e que muda a sua realidade, porque o conteúdo, a prática que é apresentada nesses livros e na grande maioria dos treinamentos é da pessoa mudar os hábitos, né? Pela disciplina, por mudança de hábito e até mesmo por criar um roteiro ali que ela terá que seguir na vida para então chegar naqueles resultados. Mas se fosse fácil assim, como eu falei antes, seguir uma receita, por que a gente tem tantas pessoas então insatisfeitas ainda? E se fosse tão simples assim, se o segredo tivesse de fato na disciplina, na persistência aí, igual muitos né, autores e treinadores orientam, mesmo que às vezes a pessoa alcance esse resultado, né, esperado ali na vida profissional, na vida financeira, material, por que então elas não estão ainda satisfeitas? Será que vai muito dos objetivos? Elas não estão talvez criando objetivos adequados e que de fato lhes satisfazem? Eu acredito que não é isso. Uma grande falha é que muitas pessoas elas buscam esse treinamento e buscam essa mudança de mentalidade a partir de um livro, a partir de um novo conhecimento, né, um novo conceito que elas acabam conhecendo, acreditando que a falta dessas práticas é o que não estava originando, não estava trazendo a realização pessoal, não estava trazendo aí os resultados esperados. E quando na verdade acaba que
a pessoa conhecendo essas novas práticas e conhecendo às vezes um mundo que não existia antes em sua mente, vai trazer muito mais frustrações do que resultados, do que felicidade e tranquilidade para ela. Porque por vezes a gente sabe que pessoas que às vezes vivem uma vida tranquila e com certo grau de satisfação, aí conhecem um mundo que antes parecia impossível para ela, mas aí a mente abre, assim como Albert Einstein falou, né, uma mente que se abre e nunca mais volta ao tamanho original. No entanto, ela cria muito mais insatisfação, porque não alcançando esses resultados e fazendo as práticas como é orientado, né, como está na receita passada ali pelos treinadores, acaba que não chega nesse resultado. A satisfação é muito maior do que antes, que não teria conhecido esse novo mundo, né, de possibilidades que foi apresentado. Então vai a segunda dica aí para quem busca uma mentalidade sólida: busque conhecer a sua consciência. É algo aí que está muito aliado então com a mudança de mentalidade, e para não ter essas frustrações, né, a gente tem a verdadeira percepção da realidade. E aqui está a grande diferença, né, de muitos não compreenderem, e por isso aí muitos autores e coaches, né, não é uma crítica, é porque eles também não têm essa compreensão, acabam orientando as pessoas por um caminho em que, como eu falei muitas vezes, vai trazer insatisfação, porque vai mudar a mentalidade, vai abrir a visão de quem está lendo, está praticando. No entanto, não vai mudar a consciência. A consciência nada mais é do que o estado de espírito, a nossa percepção da realidade. E como eu falei, quando a gente utiliza da mente para ter a percepção da nossa realidade, é limitada, acaba criando frustrações, acaba criando sentimento de insatisfação, que por vezes não é o que a gente deveria sentir. A gente pode comparar aí pessoas às vezes que têm muito mais condições e estão insatisfeitos com sua realidade do que pessoas que têm menos condições. E quem está acima muitas vezes acredita porque aquele não conhece aquele mundo. De certa forma como eu falei, não vê as possibilidades que poderia, mas a gente sabe que a gente precisa de muito pouco para ser feliz. O que a gente acaba criando é necessidade, né, que daí geram as frustrações, as insatisfações. E essa consciência é o que acaba gerando todos os pensamentos. A gente sabe que a maioria dos nossos pensamentos vem automático, a gente não tem como controlar, né, no que pensar, no que julgar, no que criticar. Muitos dos nossos pensamentos é automático já, a gente já vê a situação, mesmo que não fale para ninguém, mas já tem um pré-julgamento na nossa mente automática. E isso vem dos nossos padrões mentais, do nosso condicionamento mental. E uma pessoa que acaba tendo já um padrão condicionado, ela não tem como perceber a realidade diferente, porque ela está identificada com aqueles pensamentos. Ela sequer sabe que existe essa consciência. Por isso, né, a segunda dica de conhecer, buscar, né, ter a ciência de que existe essa consciência. Para dar um spoiler até, a consciência podemos comparar como um oceano, um mar. Os nossos pensamentos são ondas. Olha como é ínfimo, né, o tamanho da onda para um oceano, para um mar gigante de consciência que temos, né, para além dos pensamentos. Mas por não ter essa percepção, muitas pessoas acabam se identificando muito com esses pensamentos e criando aí uma falsa percepção da realidade, falsa percepção de eu, né? Muito desses problemas e muito dessa visão limitada é criada por essa falsa percepção. Apenas utilizando a mentalidade, os pensamentos, a gente acaba criando uma mente egóica, né? Que nada mais é a separação aí do todo. A gente imagina que está sempre sendo julgado, sempre sendo criticado, e nós mesmos nos criticamos, né? Quando a gente está com esse pensamento, com essa visão limitada a partir da mente. Por isso é preciso ter essa consciência para então a gente mudar a nossa percepção e mudar a base aí que cria os pensamentos, né? Os pensamentos automáticos, os pensamentos de mesmo que a gente esteja direcionado, né, num projeto, vai criar muito mais pensamentos aí ilimitados, né? Com muito mais motivação, e algo automático, né? Algo que surge sem a gente estar precisando de motivações externas. E até algo que a gente escuta muitos falarem agora, né, na internet e em redes sociais, quando a gente não está motivado, procura fazer que a motivação vem. No entanto, talvez pessoas que não têm essa percepção, essa profundidade, né, no conhecimento, toda ação que a gente pratica, a gente teve que pensar, já houve um pensamento ali por trás. Mesmo que eu não tenha aquela motivação,
de começar, eu precisei ter um estado de espírito confiante para gerar aquele pensamento de fazer a ação, e então depois estar mais animado, né? Depois sentir mais as emoções aí da animação. Então, um caminho natural, e poucos talvez percebam, é que o pensamento ele é criado a partir de um estado de espírito. E por isso que aí muitas pessoas acabam vivendo uma rotina, né? Acabam recriando sempre a mesma história, a mesma realidade para suas vidas, porque ela não sai dessa mentalidade, estão muito identificada com os pensamentos. Não percebem ou não têm a percepção dessa consciência, né? Antes dos pensamentos. E então todo estado de espírito, que é essa consciência, essa percepção da vida que a gente tem, ela gera pensamentos automáticos ou pensamentos mesmo que a gente acaba impulsionando. Esses pensamentos geram emoções. Então a partir da emoção que a gente faz a ação. Então para ter uma ação, a gente já teve aquela emoção gerada pelo pensamento. Assim, quando a gente não está motivado em treinar numa academia, por exemplo, mas se a gente pensar que depois que eu começar lá vai vir a motivação, mas na verdade a motivação já aconteceu quando eu gerei emoção para criar aquela ação com o pensamento. E nisso foi um estado de espírito, né? Um estado de consciência, que eu saberia que lá na frente eu vou estar motivado. Mas na verdade é mais um conceito só da mente, porque não existe ação, né? Sem uma emoção por trás, sem um pensamento. E falando aí de escolhas, a vasta maioria das pessoas, né, acreditam que são livres de fazer escolhas, né, que fazem escolhas conscientes na sua vida. Mas a verdade é que se você faz a sua escolha, se toda a sua realidade são a partir de suas escolhas, né? Então, por que você escolhe sofrer? Ou por que escolhe então ter muitas vezes uma vida de insatisfação? Escolhe estar reclamando de certas situações? Nisso aí a gente prova que são escolhas, toda a sua realidade é a partir de suas escolhas, só que são escolhas inconscientes. Por que isso? A gente não compreende de que todas as nossas escolhas são a partir da mentalidade que criamos. Criamos uma mentalidade, criamos uma forma de pensar, ou melhor, uma forma de estar interpretando a vida, estar compreendendo toda a nossa realidade, com esses pensamentos, baseado nessa mentalidade criada, nessas experiências, no conhecimento que a gente já teve. E tudo que vem da mente, tudo que é baseado apenas no que a gente já conhece, ou apenas nas experiências que a gente teve, é limitado. E por vezes essa falsa compreensão, essa falsa interpretação, eu não digo falsa, é falsa porque a pessoa se identifica apenas com o que ela pensa, né? Apenas com os pensamentos. Mas cada um vai ter uma mentalidade diferente. Por isso que é algo instável, né? A gente consegue até mudar uma visão de mundo de uma pessoa, personalidade de uma pessoa, mas assim, enquanto não mudar a consciência, né? Enquanto ela não perceber que os seus pensamentos são originários de padrões mentais, de experiências, do conhecimento que ela teve na sua vida, ela não vai ter uma grande modificação, né? Nessa mentalidade. Porque, como eu falei, quando a gente utiliza apenas da mente, a gente está tão identificado com os pensamentos que acaba não percebendo, não tem que de fato mesmo buscar o autoconhecimento, né, para perceber que existe essa consciência que está por trás dos pensamentos, por trás de toda a interpretação e julgamento do momento presente. E atingindo, né, reconhecendo essa consciência, a gente tem aí a origem de todos os nossos problemas. A gente vai ter essa percepção de que tudo que a gente cria, todos os pensamentos que vêm, todas as emoções são criadas por nós, só que na grande maioria das pessoas, como eu falei, está inconsciente isso. Apenas fica repetindo o padrão mental que foi criado aí desde a sua infância. Aí então vai a terceira dica, procure conhecer o seu eu verdadeiro. Não esse criado pela mente, né? Não essa personalidade que criou com o passar do tempo e que é limitado, que cria aí tantos problemas para si e para os que estão próximos. Ou seja, buscar conhecer aí o nosso eu verdadeiro, de fato através do autoconhecimento. Napoleão Hill já falava que a verdadeira mudança de mentalidade é quando a gente busca, né, conhecer o nosso interior, se autoconhecer. Mas atualmente a gente fala muito do autoconhecimento e por as pessoas não ter essa percepção da consciência e não ter essa compreensão, eles acabam por orientar o autoconhecimento numa superficialidade muito grande. Apenas conhecer quem sou eu, quem é a pessoa que eu criei com a minha mente. E a pessoa que eu criei com a minha mente, essa personalidade, esse ego, nada mais é que algo instável, né?
Como eu falei, a gente pode estar mudando nossa personalidade, mas a gente possui um eu verdadeiro, né? Que está na essência. E a gente apenas conhece, ou melhor, se reconecta a essa essência, né? Quando a gente tem a consciência, quando a gente atinge ou percebe que existe essa consciência para além dos pensamentos, né? Além dessa interpretação da mente. Então o autoconhecimento, que a gente procura conhecer aí quais as minhas características, os meus medos, todas as minhas, onde eu tenho mais dificuldade, onde eu não tenho, isso aí pode ajudar até um certo momento, mas não é o que liberta, não é o que vai de fato causar uma mudança aí significativa, né, na sua vida. O autoconhecimento, assim como falava Napoleão Hill, é um conhecimento até voltado já para o mundo espiritual, que está totalmente ligado aí com a mentalidade. Como eu falei, todos os nossos pensamentos, tudo que nós criamos é a partir de um estado de espírito, e o estado de espírito nada mais é que essa percepção da realidade, como eu falei, a consciência. Então é preciso buscar esse autoconhecimento, e tantos livros espirituais, como o próprio Napoleão Hill fala, é possível dar caminhos, né, sinais, mas não existe uma receita pronta para cada pessoa, né, de fato ter essa percepção. Porque tudo que eu estou falando, assim como os livros que muitas pessoas leem, como eu falei, está passando pelo filtro da sua mente, né? Você está compreendendo, está interpretando com seus padrões mentais. Então as palavras até são muito rasas para explicar algo que está antes dos pensamentos, né? Antes mesmo das palavras, que é a compreensão dessa consciência. Então a maior dica, né, acredito, desse vídeo é de fato estar buscando esse autoconhecimento verdadeiro, né? Conhecer a sua essência, que a partir dali não existirá medos, não existirá sofrimentos, pelo menos não os psicológicos, né? Claro, é algo que pode até existir, a gente pode ter aí momentos de tristeza, mas logo a gente já consegue perceber, consegue ter essa consciência que todas essas emoções elas originam dos pensamentos, e então a gente vai conseguir aí de fato, a partir dessa consciência, tá criando tá de fato controlando, né, o que a gente quer pensar. A questão é, mesmo que você esteja totalmente identificado, né, com o seu padrão mental ou com os seus moldes mentais, e que ainda não tem essa percepção, ou que não acredite aí, né, que existe essa consciência além do que a gente pensa, né, acima toda a nossa interpretação da realidade, busque através de conhecimento, pesquise mais, né, sobre essa consciência, sobre a essência divina que todo mundo possui, todos, né, possuem, mas poucos acabam por reconhecer ou acessá-la, né? Como eu disse, é algo individual, cada um tem que buscar por si só, mas algo que a gente deve pensar até, se bem explicado, todos conseguem entender que tenham consciência. Por exemplo, se a gente não tivesse uma consciência, muitas vezes a gente não saberia o que estaria pensando. Por vezes a gente para e começa a pensar em algo, e logo depois, se observar, a gente sabe que está pensando em tal assunto, saberia que está pensando em tal situação. E se não existisse então essa consciência, a gente não saberia que estaria pensando. É como se uma pessoa que estivesse sonhando, né? Sempre sonhando. Nunca saberia se de fato aquilo ali é um pensamento ou não. Mas como eu falei, muitas das pessoas estão tão identificadas com esse pensamento, com essa crítica, com o julgamento da situação presente, que não vê aquilo como pensamento e simplesmente acredita que é o seu próprio eu, né? Criou esse eu tão ilusório ali, tão cheio de dificuldades, de falsas interpretações, que não consegue se desapegar. Mas é algo que cada pessoa aí tem que buscar por si só, esse conhecimento individual, né? É a base de toda a criação. Não à toa a gente vê aí bem poucas pessoas, né, que acabam criando algo novo, né? Que acabam aí sobressaindo em suas áreas e tendo de fato o sucesso ou a realização pessoal ou a verdadeira compreensão da vida. Um pouco é disso mesmo, porque como eu falei, as pessoas acabam recriando, né, suas mesmas realidades, suas mesmas histórias, é sempre a mesma reclamação, ou é sempre o mesmo cenário que acabam por ver, e isso nada mais é que apenas a repetição mental, né, ou apenas a mesma interpretação sempre da vida, e não procuram evoluir. E um passo aí da evolução, acho que crucial aí, é buscar o autoconhecimento. Seria o nosso propósito primário, né? Temos o propósito primário, que é de fato esse, conhecer o nosso eu verdadeiro. Tem o propósito secundário, que é conhecer aonde a gente teria mais aptidão aí, né? Onde tem mais conhecimento, onde a gente tem de fato a motivação ali para estar todos os dias trabalhando.
E depois então tem o propósito supremo, que nada mais é que a junção do propósito primário, que é nos conhecer nossa essência e conhecer quem somos em verdade, e juntar aí com o propósito exterior ou